E ai seus monks, um detetive diferente, tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que vocês estão até cansados de tanto que eu faço ela. A teoria da Gene. Bora pro vídeo. 16 pergunta. Como assim o universo pode ser apagado? Goku diz que esse torneio vai definir a sobrevivência de apenas um universo. 17 diz que isso parecia grave. Goku diz que veio recrutar os dois para participar do torneio do poder. 17 diz que eles não podem participar. Eles tinham que proteger a ilha dos caçadores ilegais. Goku pergunta se então não importava se a família e os amigos de 17 fossem apagados. 16 diz que 17 deveria participar desse torneio. 17 diz que ele não podia fazer isso, não fazia sentido para ele largar a ilha e seus animais para lutar no torneio, e mesmo que eles fossem apagados, seriam todos juntos. Sua família não ia sofrer com isso, pois poderiam ser revividos pelas esferas do dragão. Goku diz que não seria tão simples. Ser apagado implica em sem reviver. Nappa foi apagado da existência, e mesmo sua mãe usando as esferas tanto da Terra quanto de Namekusei, Nappa não voltou. 16 pergunta se o Nappa havia morrido. Goku pergunta se ele não ficou sabendo. Foi desde a época do Buu. 16 diz que não soube de nada que aconteceu depois da fusão em Vegito. 17 pergunta se os outros universos iam ser eliminados sem chances de serem revividos também. Goku diz que sim, apesar de que o prêmio do torneio são as super esferas do dragão, e o Sr. Champa disse que elas poderiam realizar literalmente qualquer desejo do universo. 17 diz que então, existe uma esperança. Goku diz que talvez, mas para isso eles precisavam vencer o torneio do poder, e eles não conseguiriam vencer sem a ajuda de 16 e 17. 16 diz que ele recusa. Apesar de saber da gravidade, alguém precisava ficar na ilha para proteger ela, mas 17 deveria ir. 17 pergunta se 16 ia dar conta de tudo sozinho. 16 diz que sim, não seria complicado derrotar os caçadores. 17 diz que sendo assim, ele estava dentro. Enquanto isso no universo 2, 3 bruxas malignas estavam atacando um planeta, absorvendo a essência vital de seus habitantes. Uma das bruxas diz que falta muito pouco para elas conseguirem toda a energia vital daquele planetinha miserável. Uma garotinha joga uma pedra na cabeça de uma das bruxas, a deixando furiosa. A bruxa pega a garotinha pelo colarinho e pergunta às suas irmãs se elas não se importavam dela absorver a essência daquela garotinha sozinha. As outras dizem que não liga pra só uma pirralha, e a bruxa coloca a mão na cara da criança e diz que a energia jovial poderia lhe render até séculos de vida, quando de repente, o raio atinge a bruxa que larga a criança. Um guerreiro Yadra aparece com teletransporte e salva a garotinha. As bruxas olham irritadas, e uma voz diz que não era certo destruir planetas, mas matar crianças a sangue frio era hediondo. As bruxas dizem que era a Ribrianne e as guerreiras do amor. Ribrianne diz séria que ela estava vendo que elas não se arrependeram de nada na prisão mágica. As bruxas dizem que elas passaram por um inferno naquele lugar por conta dela e das amiguinhas amorosas dela. Ribrianne diz que elas não ficariam presas se não cometessem tantas maldades assim. Uma das bruxas solta um raio na direção de Ribrianne, mas Ribrianne dá um pulo para trás e diz que se era isso que elas queriam, elas iriam sentir o poder do amor e da vitória. Transformação! Brianne! Brilha! Brianne! Levando muito amor e alegria pra todos! Ribrianne! Transformação completa! Ribrianne termina sua transformação, e as bruxas perguntam onde estavam as amiguinhas estúpidas dela. Ribrianne diz que estavam resolvendo outros problemas em outros planetas, mas não era pra elas acharem que isso seria moleza. Elas já sentiram o verdadeiro poder de Ribrianne de Chateau. As bruxas atacam Ribrianne, mas ela consegue se esquivar facilmente. O Yadra olha Ribrianne lutando, e diz que a guerreira suprema do amor não precisava da sua ajuda. Goku estava indo para a corporação Cápsula, e se pergunta quem seria o último guerreiro do universo 7. Ao chegar lá, Bills estava comendo um bife, e Vegeta pergunta como foi com os androides. Goku diz que o 17 ia participar, mas o 16 não aceitou. Bulma pergunta do porquê. Goku diz que o 16 ia ficar protegendo a sua ilha. Kaioshin diz que isso era um problema. Goku diz que já sabia, ele poderia chamar o Broly. Vegeta fica assustado, e pergunta do que o Kakaroto estava falando. Goku diz que o Broly era muito poderoso mesmo, e seria de grande ajuda para o universo 7. Jin diz que Broly perde o controle muito facilmente, podendo ficar insano. Vegeta pergunta o que aconteceria com o universo 7.
7, caso Broly perdesse o controle e atacasse o grande Zenyo. Bills grita que o Broly não ia participar e pronto. Goku diz que se não fosse os traumas de sua mãe, ele poderia chamar ou Freeza ou Cloud. Jin manda Kakaroto experimentar fazer isso se ele tivesse coragem. Vegeta pergunta ao Kaioshin se não existia nenhum outro guerreiro poderoso pelo universo 7. Kaioshin diz que infelizmente os Saiyajins juntamente com Freeza dizimaram a maior parte dos planetas onde havia guerreiros poderosos. Jin diz que não gosta de lembrar dessa parte dos Saiyajins. Bills diz que a maioria dos guerreiros com potencial desse nível estão mortos. Goku diz se ele chamar outro terráqueo, como o Kuririn. Jin diz que entende seu filho, mas não sabemos os tipos de guerreiros dos outros universos. Seria arriscado demais chamar alguém com nível terráqueo. Goku diz que tinha Mestre Kami, tem Shinran e Yamcha ainda. Vegeta retruca dizendo que nenhum deles aguentaria muito no torneio. Jin diz que Mestre Kami tem técnicas lendárias e muita experiência de combate. Talvez ele fosse uma boa adição ao universo 7. Goku diz que ia até a casa do mestre perguntar pra ele. Bills diz que esses Saiyajins só lhe davam nos nervos. Enquanto isso, Espinária, Trunks e Ramp chegam voando até a Torre Karin. Mestre Karin pergunta o que os jovens queriam com ele. Trunks diz que o mestre Kami recomendou ele para eles treinarem e ficarem ainda mais fortes, tanto fisicamente quanto mentalmente. Karin diz que já estava querendo testar seus treinos novos contra oponentes poderosos. Espinária pergunta o que eles iam fazer. Lutar contra as sombras do passado. Karin diz que não, ele possui a posse da água sagrada, a única coisa que eles precisam fazer é pegar ela dele. Espinária usa sua velocidade e pega o jarro da mão do mestre Karin. Karin fica irritado e chama Espinária de menina tola, ele ainda não tinha terminado as condições. Trunks dá um tapa na sua própria cara. Karin diz que eles eram muito mais rápidos e fortes que ele, por isso vai dar 3 condições para esse treino. Ramp pergunta qual eram as condições. Karin diz que primeiro, eles não poderiam utilizar o Super Saiyajin, nem o aumento de Ki em grande escala. Espinária diz que não acha que com isso mude algo. Karin diz para ela deixar ele continuar. A segunda condição seria que eles não poderiam voar, soltar rajadas de Ki, ou até mesmo fusões. Trunks pergunta da terceira condição. Karin diz que pediu para a humana Bulma construir roupas especiais de treinos para vocês. As coloquem agora por favor. Espinária pergunta aonde ficava o banheiro. Karin diz que ficava nos fundos. Trunks tenta pegar o saco com as roupas, mas não consegue nem mexer-las de lugar, e pergunta o que era isso. Karin diz que as roupas de treino que ele pediu para a humana Bulma pesavam 15 milhões de toneladas. Espinária fica assustada e Ramp diz que eles não iam conseguir nem vestir isso. Karin diz que então ele não podia fazer nada por eles. Trunks diz que aceita o desafio e pergunta se pelo menos para se vestir eles poderiam usar o Super Saiyajin. Karin diz que era justo. Espinária se transforma e pega sua sacola, e Karin diz que tinha mais uma coisa. Eles não poderiam tirar essas roupas de treino nem para dormir, ficariam com elas 24 horas. Ramp pergunta e para tomar banho. Karin diz que está bem, só para tomarem banho, mas de resto não era para tirar a roupa. Trunks diz que estava tudo bem. Karin diz que a roupa era inteligente. A partir do momento em que eles a colocassem, a cada dia, o peso da roupa iria aumentar 1 milhão de toneladas. Espinária diz que descobriu porque não gosta de gatos. Todos vão se trocar, e Karin diz que eles querem ficar mais fortes, mas não querem se esforçar, pois acham que já se esforçaram demais. Quero quebrar esse ego arrogante deles. Logo eles voltam, e Trunks estava andando com dificuldade, mas não comparado a Espinária e Ramp. Espinária diz que parece que o corpo dela ia se quebrar ao meio. Trunks diz que parece uma sobrecarga da câmara de gravidade. Karin diz que tudo isso era ótimo. Agora ele quer que eles desçam da torre e a escalem sem voar. Espinária fica assustada e Ramp pergunta se ele estava brincando. Karin diz que não, este era o primeiro desafio deles. Ramp diz que eles mal conseguiam se mover direito. Karin diz que não seja por isso, ele ajuda eles a descer. Karin balança seu bastão, fazendo uma rajada de ar que empurra os 3 para fora da torre Karin, os jogando para baixo. Karin diz que eles provavelmente vão levar 5 dias, não, talvez 2 dias para subirem a torre de novo. Às vezes eu me esqueço que estou lidando com Saiyajins. Goku chega até a casa do mestre Kami, e o mestre pergunta qual era o motivo dessa bela visita. Goku diz que o mestre não mudou nada. Mestre Kami diz que parece que o Goku não veio aqui só para elogiar ele. Goku diz que ele adivinhou e que ele gostaria de fazer um pedido muito importante para o mestre Kami.